E aí, galera do sétimo ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes, professor de língua portuguesa e produção textual aqui do Centro Educacional Construir. E vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, às nossas disciplinas, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós estamos na semana de prova, né? Essa semana é semana de avaliações. E como vocês sabem, né, as nossas avaliações é a resolução dos TDs, que é a prova de vocês. O TD de vocês, esse que vocês pediram para os pais de vocês irem buscar na escola, é sobre o gênero textual crônica, que nós já estudamos e que nós agora vamos revisar esse gênero textual, para aí sim vocês poderem fazer a redação. Lembrando que, de preferência, é bom que você primeiro faça de lápis, né, no rascunho e no seu caderno, para aí depois sim você pega o TD e passa limpo de caneta quando você vê que o seu texto já está 100% finalizado, já está pronto, né? Para você poder passar limpo, beleza? A proposta de redação que tem aí na folha de vocês vai ter uma charge, vai ter dois textos, vocês façam leitura e em seguida vem a proposta, né? Que é a questão, que diz assim, ó. Considerando que a língua é um fenômeno sociocultural dinâmico, escreva uma crônica sobre usos da língua no cotidiano, ou seja, você vai escrever a crônica sobre o uso da fala, da língua no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Lembrando que a crônica ela tem que ter no mínimo 20 linhas, tá bom? De 20 a 30 linhas, certo? Mas ainda não façam. Primeiro vocês assistam a revisão para aí sim vocês poderem fazer a redação de vocês. Nós vamos começar a aula já observando uma crônica, tá? Um modelo de uma crônica. O nome da crônica é Aprenda a Chamar a Polícia, tá bom? É um texto de Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos principais escritores do Brasil, principalmente quando se fala em crônica. Então a gente vai começar já olhando na prática como que uma crônica é um texto simples de se fazer, tá bom? E em seguida a gente vai ver a teoria. Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não, e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardada em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Em menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado.
Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia nenhuma viatura disponível. Bom, então como vocês viram, esse foi o gênero textual crônica, foi uma crônica humorística. Agora a gente vai ver o conceito, né, desse gênero textual crônica, tá bom? Então vamos lá. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação. As crônicas tratam de acontecimentos do cotidiano, do dia a dia. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. Principais características. Então, a crônica ela é uma narrativa curta, tem uma linguagem simples e coloquial, como a que a gente acabou de ler, tem poucos personagens, como a que a gente acabou de ler, existe um espaço e um tempo onde a história se passa, né? E são acontecimentos do dia a dia, do cotidiano, coisas que podem acontecer com a gente. Tipos de crônica. Crônica jornalística. São muito comuns, utilizam temas da atualidade para fazer reflexões. Crônica histórica. Relata fatos históricos, uma narrativa com tempo e espaço passado, ou seja, situações. Você está narrando a situação que já aconteceu, né? Você está recordando algo do passado também, pode ser. Crônica humorística, como é que a gente acabou de ler, né, do Luiz Fernando Veríssimo, ela era uma crônica humorística. Ela apela para humor como forma de entreter o público. Pode utilizar da ironia e humor para criticar alguns aspectos da sociedade, política, cultura e economia. Essa crônica que a gente leu, ela fazia isso, né? Através da ironia, ela criticava a lentidão, né, do serviço de segurança pública para atender uma ocorrência, certo? Mas aí ele é, acabou usando uma mentira, né? Como se tivesse matado alguém, para aí sim a polícia agir de modo rápido, para ir até o pessoal dos direitos humanos, reportagem, todo mundo chegar bem rápido ao local do crime. A crônica humorística, que é essa que a gente acabou de ler, esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, já falamos, né? Ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, né? Importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística ao mesmo tempo. Também pode haver essa mistura na crônica, tá bom? Jornalística e humorística ao mesmo tempo, jornalística e esportiva ao mesmo tempo, tá bom? Então, resumindo o que a gente estudou nessa aula de hoje. Então, o que é crônica? Vem do latim a palavra crônica, certo? Refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, vem do grego cronos, que significa tempo. Portanto, esse gênero está intimamente ligado a questões contemporâneas, fatos do cotidiano, do dia a dia. Características da crônica. Geralmente, o cronista narra situações comuns do cotidiano, porém, ele faz sob uma ótica particular e criativa.
Características da crônica. A linguagem da crônica costuma ser coloquial e simples. O que é uma linguagem coloquial? Linguagem usada no dia a dia, no cotidiano, certo? Sem se preocupar muito com a formalidade, tá bom? Da gramática. A leveza na linguagem é típica do gênero. Normalmente, as crônicas são publicadas em jornais, revistas, blogs. No entanto, grandes cronistas compilam várias crônicas em livros, né? Ou seja, existem livros só de crônicas, com várias crônicas. Os personagens de uma crônica, né, se houver, não devem ser muitos, como a que a gente leu agora, né? Os personagens era só o dono da casa, certo? O policial, né? Que interage, né? Que interage. O ladrão é um personagem, mas ele nem fala nada, né? O ladrão. Só ele é preso e fica assustado. Então, uma crônica, pessoal, ela tem poucos personagens. É parecido com um conto também, né? Um conto também tem poucos personagens. Por ser uma narrativa curta, o espaço da crônica também costuma ser reduzido. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo, que foi o escritor do qual a gente leu a crônica no início da aula, Aprenda a Chamar a Polícia. O escritor Fernando Sabino também foi um grande escritor de crônicas, e dentre outros. Os principais tipos de crônicas existentes são crônica jornalística, crônica poética, crônica esportiva, crônica histórica e crônica narrativa. Tá bom? Então, jornalística, poética, esportiva, humorística, histórica e narrativa são os principais tipos de crônicas que existem. Características da crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramentas essenciais para criticar alguns aspectos da sociedade. Estamos só revisando agora. Importante lembrar, uma mesma crônica pode pertencer a mais de um tipo de crônica, tipo esportiva, humorística, certa histórica, já vimos também. Independente do tipo de crônica, a crônica costuma levar o leitor a refletir sobre o tema que aborda. Sim, isso aqui é super importante. A crônica ela tem esse papel de fazer uma reflexão, de você deixar ali uma reflexão para que as pessoas pensem sobre aquilo, tá bom? Para que as pessoas reflitam sobre aquela situação. Pronto, então agora sim, depois da revisão, vocês podem fazer o texto de vocês, a produção textual sobre uma crônica. Bom, então é isso, galera. Como a aula é revisional, ela é mais curta, mesmo porque agora vocês vão usar o restante do tempo para fazer a redação de vocês, o texto de vocês. Façam de caneta azul ou preta, beleza? E uma letra legível que dê para entender.